Ok, vamos voltando, pessoal. Deixa eu só ver se está tudo certo com o streaming. Vou guardar um minutinho para o pessoal reconectar. Aí já voltamos. 3:05 agora, 3:06. Bem, vamos lá então. Como eu estava dizendo, então, o item 6 aí é o item que é o terror do pessoal da infraestrutura, né? Mas, no geral, o item 6 a gente está bem protegido, né? Exceto quando alguma prática de configuração, como essa da Apache aí que eu estava comentando, o pessoal acaba descobrindo que isso pode gerar uma vulnerabilidade de segurança gigante na tua rede. Mas já mostrei aí, isso é novidade dessa semana aí. No geral a gente está muito bem protegido, tá? Porque a instalação padrão do Plone ela já é bastante segura. Vamos dar uma olhadinha nesse A7 aqui. Esse A7 ele merece um pouco de atenção, porque como eu falei, é importante para o Plone, é importante para as pessoas que usam Plone ter criptografia HTTPS nos acessos autenticados, né? Isso se deve ao fato do HTTP padrão ele passar a senha em branco na rede, né? Ela não é exatamente em branco, né? Se a gente estivesse trabalhando com autenticação basic seria, mas no caso do cookie de autenticação do Plone, ela é uma senha, um usuário e senha codificados, né? Codificados em Base 64. A gente não pode confundir codificação, que é o caso do Base 64, com encriptação. A encriptação, no geral, ela é unidirecional, né? Ela só tem a ida. Agora, quando a gente tem codificação, a gente consegue transformar uma informação, codificar ela em um outro formato e depois trazer para o formato original, né? A gente consegue descodificar, que é o caso do Base 64. Então, é bem tranquilo mesmo. E é por isso que a gente tem que usar criptografia, não tem jeito, né? Muito bem. Como faz? Bem, não é difícil, né? Cada pessoa que trabalha com infraestrutura trabalha aí com uma tecnologia de rede diferente, né? Se você tem na sua rede máquina Windows, provavelmente você vai querer fazer a parte de criptografia usando IS. Se você trabalha com Apache, você vai ter aí o OpenSSL, né? Então cada pessoa que for trabalhar com isso vai ter uma tecnologia especial, né, para fazer a parte do SSL em específico. Agora, independente da tecnologia que você usa, existem algumas coisas que são parâmetros que a própria especificação define. Parâmetros que dizem respeito, né, ao algoritmo de criptografia que você vai usar. O algoritmo de criptografia que você vai usar para criar a sua chave privada, para, né, o teu server key, para criar o certificado. E qual vai ser né, pode ser mais de um, né, os algoritmos para fazer a encriptação do canal, propriamente dito. O ponto é o seguinte, atualmente já se considera que determinados algoritmos de HTTPS são inseguros. Por quê?
Mesmo motivo que eu falei lá das tabelas Rainbow, né? Hoje em dia não existe senha segura se ela for uma senha relativamente pequena, né? Porque tem tabela já com todos os hashes conhecidos para até 8, até, às vezes até 9 caracteres, né? Então é muito fácil de você, através de uma tabela dessa, conseguir desencriptar uma senha. Na verdade, o que o pessoal fez foi força bruta, né? Gerou todas as senhas possíveis, criou um banco de dados gigantesco com isso, e aí quando precisa descobrir qual que é qual que é a senha de alguma coisa, né? Ele faz uma busca nesse banco. O próprio Google, infelizmente, tem muito disso, né? Deixa eu mostrar isso antes de eu introduzir o assunto. Com o Google você já consegue fazer isso sem ter muito esforço, tá? Vamos pegar aqui um exemplo, então. Se eu fizer o seguinte, se eu vier aqui, por exemplo, abro um interpretador Python. Como é que gera um MD5 mesmo? Python MD5. Tem que fazer um update de um digest. É do hashlib. Deixa eu só ver que Python que eu estou usando aqui. É o 2.6. Então deve funcionar aqui. Então nesse caso aqui eu estou usando 2.7. Tá. Então ok. Então se eu quiser gerar um MD5, import MD5. Import. Deixa eu aumentar a fonte um pouquinho. MD5. Ele já está reclamando de deprecated, que ele manda usar o hashlib, né? Mas enfim. Aí eu vou criar um objeto M, que é um md5.new. Dou um m.update de teste, por exemplo, teste 1, 2, 3. Ok? m.digest. Tá aí. .xencode. Não é xencode, é... Deixa eu ver o nome do método. O digest é um mapa de bits, né? Deixa eu ver, para codificar isso em hexadecimal, deve ser xdigest, isso, exato. Então, apaga essa parte aqui e gera o digest com xdigest. Digamos que, então, teste 1, 2, 3, seja a tua senha que tu está armazenando em algum lugar, né? E tu resolveu que vai codificar ela em MD5. É um hash, ou seja, ele é uma criptografia unidirecional. A partir desse hash eu não tenho como descobrir diretamente que isso aqui é teste 1, 2, 3. Aí o que o pessoal faz? Pega isso aqui, dá um Ctrl C e cola no Google. E aí os problemas acontecem. Deixa eu pegar aqui. Olha só que interessante. Já no primeiro resultado eu já descobri que isso aqui é teste 1, 2, 3. Deixa eu aumentar. Dá pra ver aqui, ó. O que é essa página? Vamos dar uma abrida nela. Ó. Essa aqui é uma página que é uma tabela Rainbow pequenininha, ó. É uma tabela Rainbow de senhas bem comuns. Teste 1, 2, 3 é considerado uma senha óbvia, né? Mas então aí, ó, todos os MD5 de senhas comuns no primeiro resultado do Google. Ridículo, né? Então, tem que tomar cuidado com isso. Bastante cuidado, porque hoje em dia, mesmo que você não tenha capacidade de processamento, né, de gerar aí uma tabela Rainbow, e conseguir isso na internet é coisa de amador, né? Não é difícil não. Outra coisa que eu tenho visto também, eu não falei nisso sobre injeção, mas já que estamos falando sobre o Google, tem que tomar cuidado com isso aqui também, ó. Site .gov.br, ou seja, eu estou fazendo uma busca só naqueles domínios que são .gov.br. Aí eu uso aqui, ó, file type SQL. Jesus, né? O que tem de MySQL dump vazando por aí é brincadeira. Olha, novasantarosa.pr.gov.br. Os caras botaram na internet uma cópia do backup do banco de dados deles.
Então eu nem preciso me preocupar muito em fazer injeção de SQL, né? Se você foi incompetente o suficiente para botar o backup do teu banco de dados dentro do servidor web, parabéns para você, né? E tem muita gente que faz isso, olha só aí. Vamos ver se a gente pega aqui alguém que tenha feito isso e talvez nem saiba. O caso do Interlayers aqui não é vulnerabilidade de segurança, né? Na verdade eles disponibilizam mesmo o código-fonte deles e tem algumas coisas que são SQL, então nesse caso aqui não se aplica. Vamos ver se a gente acha algum outro aí. Pior ainda é botar assim, ó, php myadmin. Aí não é difícil de achar. Bem, tem muita coisa nesse software público aí. A gente pode fazer assim, menos site, software público.gov.br. Não quero os resultados dele. Vamos ver o que ele vai voltar. Olha que maravilha. Acabei de pegar o esquema da prefeitura de Cubatão, em São Paulo. É o backup deles, ó. É um site em Joomla. Tá aqui ele, ó. Todo o esquema do banco de dados. Então assim, tem que abrir o olho, né? Hoje em dia tem muita coisa que está caindo indexada no Google e o pessoal não se toca, né? Tá. Então em 5 minutos aí eu já descobri, por exemplo, que esse pessoal está usando o Joomla e tem uma cópia da estrutura do banco de dados deles. Às vezes já não é muito difícil fazer uma injeção de SQL, aí o cara ainda publica a estrutura do banco de dados dele na internet e fica fácil demais, né? Mas enfim, fecha parênteses. Então, tem essa questão, né, que hoje em dia praticamente nenhuma cifra criptográfica é realmente segura quando a senha é fraca ou quando a senha ela é curta demais, né? Então é interessante a gente usar aí, ou uma senha longa, ou ter uma política de expiração de senha, ou usar o que o pessoal chama de salt, né? Que é concatenar a senha com algum tipo de sal, esse salzinho, né? Essa pimentinha que a gente põe na senha para não tornar ela tão óbvia, ou seja, a minha senha seria teste 123 alguma coisa, e esse alguma coisa estaria associado ao usuário que usa aquela senha, né? Seria uma forma de, mesmo a pessoa sabendo qual é a senha, não teria como bater direto com o hash e invalida o uso de tabelas Rainbow, né? Então é isso, né? Às vezes um salt aí, que nem o crypt do Unix usa, é o suficiente para garantir um pouquinho mais de segurança. Por que eu estou insistindo nesse ponto, né? Esse ponto não tem muito a ver com Plonio. Mas eu estou insistindo nesse ponto pelo seguinte, porque como as senhas de qualquer aplicação web elas passam em branco na rede, não adianta essa senha estar codificada, tá? Não adianta eu passar o MD5 para passar na rede, que não adianta. O que eu tenho que ter uma cifra criptográfica entre o navegador e o servidor web, no caso o nosso Apache, o nosso Nginx, que seja realmente boa, tá? Tem alguns algoritmos, algumas formas, né, de implementar a chave privada desses certificados criptográficos que elas estão ultrapassadas hoje em dia, né? Uma cifra de 128 bits hoje, dificilmente ela não consegue ser quebrada, né? Você consegue aí com meia dúzia de Pentium 4 em rede, você consegue quebrar isso em 24 horas, então não é segurança isso. Principalmente quando se fala de tráfego criptografado, que por natureza tem alguma coisa sensível ali embaixo, né? Então fica a dúvida, como que eu vou saber se o meu certificado ele é seguro ou não? Porque eu posso estar usando o certificado SSL, mas que ele está usando tecnologia ultrapassada, tecnologia que matematicamente falando
ela pode ser quebrada com um esforço relativamente pequeno, né? É óbvio que tudo na vida é uma balança, né? Você tem que balancear aí o esforço para quebrar e a informação que você está protegendo, né? Mas no geral, quem está usando SSL tem alguma coisa para se preocupar. Como é que a gente faz isso? Bem, ou a gente, enquanto desenvolvedor, né, a gente acaba se tornando um especialista em segurança e vai ter que estudar todos os problemas e as vantagens e desvantagens de cada uma dessas cifras na hora de configurar um certificado, ou a gente usa uma ferramenta para auxiliar a gente. Eu vou mostrar uma ferramenta para vocês que faz isso. É uma extensão para o Firefox chamada Calomel. Vamos ver se a gente acha ela aqui. Tá aqui ela, ó, Calomel SSL Validation. Tá? Eu vou instalar ela. E aí nós vamos brincar com ela um pouquinho. Ok? Ele vai pedir para reiniciar o meu Firefox. Fazer isso. Ok, já reiniciou. E está aqui a extensão. Eu sinceramente não sei se quem faz essas extensões do Calomel é uma menina, mas o layout do site é bem conhecido por causa dessa foto aqui. Eu não sei, mas o cara que escreveu essa extensão é incrivelmente bem informado. Ele é muito bom no que ele faz. Então eu recomendo fortemente que vocês deem uma olhada nesse site aqui, não só sobre essa extensão do Firefox, mas ele fala sobre tudo um pouco. Fala sobre DNS, sobre Squid, sobre Nginx, tem uma página muito boa. A parte de web aqui fala sobre Nginx, Apache. Né? Então tem bastante coisa aqui, bastante coisa mesmo. Como é que funciona a extensão? Bem, para a gente utilizar a extensão, a gente tem que acessar um site que seja HTTPS, para testar ele. Né? Então, deixa eu fechar um pouco essas abas todas aqui. Vou pegar um site qualquer, vou pegar, sei lá, se alguém quiser indicar algum para a gente testar, mas vou pegar aqui o webmail do meu provedor, paital.com. Ou seja, ele redirecionou para um serviço HTTPS, né? E ele botou um cadeadinho colorido aqui do lado, que ele é a validação do Calomel. Como é que funciona essa validação do Calomel? Ela opera como se fosse um sistema de pontuação. Né? O desenvolvedor lá, segundo a cabeça dele, pontuou critérios que são considerados importantes para validar, né, a segurança de um certificado HTTPS. E baseado nesses critérios ele vai conferir, né, os metadados do certificado, conferir como o servidor negociou a conexão com o navegador e vai dizer se essa conexão ela é segura ou não. Tá? Nesse caso, ele explica depois na documentação, mas nesse caso ele considerou segura a conexão, 100%, né, passado verificado, ele faz uma pontuação de 0 a 30, né? Então aqui eu tirei 30 de 30. O que é esse cara? O que é esse certificado? Ele usa uma criptografia RSA, SH1 é a cifra que ele usa, de 2048 bits. Tá? Ele faz isso, ele pega aqui, né, qual que é a cifra simétrica, que é uma AES de 256, tá? E depois ele verifica aqui embaixo qual é o algoritmo de criptografia, que é um SHA de 2048. O que acontece? Tem gente que não usa a cifra de 256 ou usa ainda a cifra de 1024, tá? Ou usa alguma coisa que não é o AES, né? São outros algoritmos de criptografia.
E ele verifica também se esse certificado ele foi emitido por uma entidade que é reconhecida pelo navegador, né? Nesse caso aqui, esse certificado foi emitido pela Startcom Ltd. Pouca gente sabe, mas tem uma entidade, né? Na verdade, essa Startcom ela é uma startup, né? Ela é uma empresa, uma dessas novas empresas de tecnologia. Se eu não me engano, ela é da Alemanha e ela, na minha opinião, é a forte candidata para quebrar a Taut ou quebrar a VeriSign. Porque o que eles fazem? Eles te permitem a emissão de certificados SSL verificáveis, ou seja, o Firefox, o Internet Explorer, o Opera, todos eles reconhecem a Startcom como uma Certificate Authority válida, e eles fazem isso de graça, né? Porque você comprar certificados válidos, SSL, é um negócio que costumava ser meio salgado, ser meio caro, né? Hoje em dia só paga quem quer, porque tem bons fornecedores de certificados SSL que não cobram nada. Esse é um caso deles. Deixa eu mostrar para vocês, né? Então é o startssl.com. Todos os meus certificados eu faço com esse pessoal aqui, tá? Qual é a desvantagem de você utilizar eles? Bem, a desvantagem é que eles não dão certificado para qualquer pessoa e para qualquer domínio. Apesar de não cobrar nada, eles só dão o certificado quando a relação, quando fica estabelecida uma relação óbvia entre o dono de um domínio e o domínio que você está registrando, o certificado que você está solicitando. Porque eles fazem isso pela informação do RUIS, né, a informação lá da propriedade do domínio no registro BR ou na Internic, né? Aí o que acontece é que se você não tem a informação dizendo que você é o dono do domínio, né, você pessoa física, você é o dono do domínio para o qual você está solicitando o certificado, eles não vão ter como fazer essa validação de propriedade de maneira automática e provavelmente eles vão te negar o certificado. Mas se você é o dono do domínio, é você que aparece no RUIS e é você que está solicitando o certificado HTTPS para aquele domínio, beleza. Eles vão permitir com que o certificado seja emitido e não vão te cobrar nada por isso. Todo o processo é automatizado, é bem legal. A autenticação do site deles é feito com certificados também, né? Não é uma autenticação de usuário e senha, é uma autenticação bem feita. Então é um negócio legal, fica aí a dica. Quem quiser trabalhar com isso, eu recomendo mesmo. Tenho recomendado para os meus clientes, inclusive. Tem gente aí que às vezes vai hospedar um site comigo só com o que gastaria com o certificado HTTPS e paga um ano de serviço meu, né? Eu acho meio absurdo que o pessoal da CertiSign e da VeriSign cobra. Claro que tem fornecedores mais baratos, né? Mas no geral é um serviço bem caro. E aí o que acontece? As cifras criptográficas que esse pessoal utiliza são bem seguras e conseguem passar na validação do Calomel. Tá? Vamos pegar um outro exemplo qualquer. Alguém de vocês tem um outro site HTTPS aí que queira validar? Vamos fazer uns testes aí. O pessoal da ITEC tem gente que está fazendo aula aqui, né? Vamos ver se eles têm versão HTTPS. Não tem. Quem mais está fazendo aula? Do TJ. tjdft.jusbr. Vamos ver se eles têm HTTPS. Opa. Tem sim. Tem HTTPS e parece que tem problema. Nesse caso deve ser por causa da entidade que emitiu o certificado, que deve ser um certificado GovBR, né? Vamos ver aqui. Não, é um certificado autoassinado. Olha só que legal. Não que ele seja mais inseguro, né? Mas o fato é que o navegador não tem como verificar quem expediu, então ele vai sempre reclamar. Eu vou dizer que eu vou confirmar aqui. Ó, confirmei, né, o certificado e agora o Calomel ele valida como inseguro. Problemas. Esse certificado está usando uma cifra 1024 bits RSA.
isso aqui você quebra facinho, tá? Essa é uma cifra que, por natureza, mesmo que ela fosse um certificado válido, emitido pela TAUT, barará, esse é um certificado fraco. Esse é um certificado que é relativamente simples de quebrar, tá? Então, convém dar uma reavaliada nisso, né? Ao invés de fazer um certificado autoassinado aí, pessoal, pô, pega um lá do pessoal da Starter CCL que é um pouco melhor, ou pelo menos usa uma cifra criptográfica de 2048, né? Que essa não tem erro, né? Usa um AES com 2048 que não tem problema nenhum. O certificado ele está na data, né? Ele vence dia 16/4/2011, então não é por causa que o certificado está expirado. O problema mesmo é o algoritmo de criptografia que foi usado aqui, que não está bom não. Vocês têm mais algum site para testar? De repente vocês queiram... Vamos pegar aqui. Vamos fazer um teste aqui. O pessoal mandou para mim uma outra sugestão que é esse aqui. TJDFT 199.TJDFT JUSBR. Vamos ver. Bem, tem que adicionar uma exceção. Vamos ver. Ó, esse cara é feito pela CertSign, pelo ICP Brasil. Só que o ICP Brasil, infelizmente, o ICP Brasil, se eu não me engano, ele não é reconhecido no Firefox, né? Isso é um saco. Como é que a entidade ICP Brasil ainda não está reconhecida, né? Alguém deveria lutar para reconhecer esses certificados aqui. Mas vamos ver como é que ele foi feito. Vamos dar um fechar aqui, confirmar. Ó, esse aqui não é tão ruim, mas não é bom também. A ICP Brasil está ainda usando criptografia, né? Ou seja, o certificado da ICP Brasil, que, né, registrou ela, está usando criptografia SH1, nem é SH2, né? SH1 com 1024 bits. Mas o certificado que eles têm, na verdade o certificado que foi gerado é fraco, mas o certificado que a própria ICP Brasil tem é um pouquinho mais forte, que ele é um de 2048 com RSA. Então, eles geraram um certificado fraco, mas eles mesmos têm um certificado um pouquinho mais forte. E a cifra aqui é a AES de 256. Então, não é, assim, tão ruim. O problema é esse certificado de 1024 aqui. Ele deveria ser de 2048 pelo menos, e, né, o browser deveria reconhecer isso como uma entidade confiável, né? O problema é que o browser não reconhece, então certamente o teste sai prejudicado. Vocês devem estar se perguntando, né, quais são os critérios desse teste, né? Por que esses dois exemplos que eu peguei aqui, nenhum deles dá um bom resultado? E o meu passa com 100%. Bem, aí tu tem que dar uma lida na documentação do Calomel, e tentar entender o porquê que ele classifica e como ele classifica a qualidade desses certificados, tá? Vamos dar uma olhadinha então. Complementos. Vamos ver, cadê? Ah, tá aqui ele. Preferências. Aí tem um esquema aqui que é o seguinte, ó. Tem uma opção aqui no Calomel, depois ela discute isso lá no site dela, que você pode instalar a opção e forçar com que o navegador utilize somente cifras fortes, né? High Straight Ciphers, que seriam cifras de 256 ou de 168 bits, tá? Pelo menos isso. Se o teu certificado foi feito com 128, ele simplesmente não ia reconhecer o certificado, ele não ia deixar conectar porque é um certificado fraco demais. Só que o browser, por padrão, ele aceita conectar num certificado que foi feito só com 128. Aqui tu tem como forçar, né? Dizer para o teu navegador que você quer um comportamento mais paranoico, né? Mais, enfim, conservador, tá? Então, a gente poderia marcar aqui para garantir um pouquinho mais de segurança, mas o legal mesmo é consultar a documentação.
Deixa eu abrir lá. Aqui. Aqui ele deve explicar. Deixa eu abrir o site do autor da extensão aí. Aqui. Bem, então aqui está explicado nessa documentação como é que funciona, né? Como é que funciona o esquema de validação da extensão, né? Quando está tudo certo, ele pinta de verdinho. Quando tem algum problema sério, ele pinta de vermelho. Senão ele tem uma escala de cores. Parece que tem um intermediário aí no meio que é um azul, parece. Que também tem. Então seria um azul, um verde, um azul e um vermelho, né? Decrescendo. Vamos pegar o do próprio Calomel aqui para ver, ó, do próprio site dela. Dela ou dele? Sinceramente eu não sei. Esse certificado ele foi emitido para o calomel.org e é um certificado de 4.096 bits. Aqui ele pegou pesado, né? E ele foi emitido por quem? Pelo GoDaddy Inc., que é uma empresa, né? Uma empresa aí de hospedagem que emite certificados. E o certificado da própria GoDaddy é um certificado de 2048. Né? Então, beleza, tudo tranquilo. E está usando a AES de 256. Né? Não é 128 nem um 6, como é que é? Um 64, acho, um 68. Não é nem 128 nem um 68, é um pouco mais forte, o 256. Então aqui está legal, está batendo certinho, por isso que está verde aqui. Tá? Então dei uma lida aqui, e isso aqui é uma verdadeira aula de segurança de redes. Lê essa documentação. Aqui você vai conseguir, né, conseguir entender direitinho como é que funciona os critérios. Ó. O verde é o 100%, aí depois tem, deixa eu pegar, cadê a... aqui é como é que o score está sendo determinado. A verificação do certificado é considerada 30% no cálculo. 30% da nota é a verificação do certificado, ou seja, o browser tem que reconhecer o certificate authority que emitiu o certificado. O simples fato de tu emitir um certificado auto-assinado ou da ICP Brasil, tu já perde 30%. Depois, domain mismatch dá 10%, né? Digamos que tu emitiu para o www e está acessando no mail, por exemplo, se não bater o domínio para onde o certificado foi emitido, tu perde mais 10%. Aí a força da cifra é 34% no cálculo, o tamanho da cifra é 14% e o tipo de hash é 12%. É o tipo de hash utilizado para calcular a cifra. Então aqui ele explica o que é uma cifra forte, o que é uma cifra fraca na concepção desse desenvolvedor, né? E ele cita algumas referências, né? Tem alguns artigos onde ele se baseia, as coisas não saíram só da cabeça dele, né? Então tem aí alguns artigos acadêmicos que servem de referência para a teoria que foi utilizada para fazer esse negócio. Tá? Então é isso. Fica aí a minha dica. Essa extensão vale a pena, eu acho que todo gerente de segurança devia saber que ela existe e saber usar ela direitinho. Certo? Bem, o pessoal está dizendo para testar um site de banco. Vamos testar. Nem todos são tão bons assim quanto parecem, tá? Vamos pegar o meu banco aqui. Banrisul.com.br. A aplicação de Office deles é essa aqui, ó. É esse o domínio. Então vamos... Tá? Beleza? E olha aqui o resultado, ó. Não é tudo isso, não. Ó, o certificado deles foi emitido pelo ICP Brasil. Tá? Então, isso já é um problema. Provavelmente o ICP Brasil ele não é reconhecido, né? E por sua vez, esse certificado que foi dado pelo ICP Brasil, porque tem uma cadeia, né? Que você pode ter de delegação, né? Ele foi dado pelo Serasa, que é um certificado forte, de 2048. O problema é a cifra. Eles estão usando uma cifra RC4, que é considerada uma cifra fraca, tá? Que é uma cifra de 128 bits.
Agora vamos fazer um teste aqui. Vamos forçar no Calomel para que ele tente utilizar uma cifra forte. Vamos ver se ele sobe, porque às vezes isso é um parâmetro de negociação do certificado com o servidor. Se o servidor ele aceita cifras fortes e fracas, geralmente ele vai estabelecer a conexão naquela ordem de precedência que tu definiu, né? Porque cifras fortes geralmente implicam em ter um overhead maior de processamento do lado do servidor, né? Então, para diminuir a carga, tem sysadmin que dá uma relaxada na cifra. Vamos ver se eu forçar, se o browser exigir o uso de uma cifra mais forte, se o site do banco ele entrega. Vamos ver aqui. Vamos vir em extensões, preferências, vamos mandar ele forçar só cifras fortes, vamos ver se vai. Ok, forcei, vamos ver se agora vai. Só que eu acho que eu tenho que fechar e abrir de novo. Deixa eu ver se precede. Vamos fechar o navegador e abrir de novo para testar. Ok? Ó, já não deu mais vermelho, deu amarelo. Por quê? Porque a cifra agora que ele negociou foi uma triple Ds. Triple DS, EDS, EBC, que foi a cifra que ele usou para fazer a negociação dessa conexão. Né? Pelo menos não era a RC4, que é considerada uma cifra fraca. Tá? E ele fez em 168 bits. Então é considerado moderado aqui. Né? Enfim, banco também não é santo, né? Banco também não é santo. Mais alguma curiosidade, pessoal? Ah, Banco do Brasil, o pessoal pediu. Bem, aqui eu não tenho conta no Banco do Brasil, né? Nem sei como é que faz para acessar, mas vamos ver se a gente acha aqui. É BB com BR, se eu não me engano. Ok. E aí, como é que acessa HTTPS aqui? Se eu botar direto aqui, funciona? Vamos ver. Não. Bem, alguém que tem Banco do Brasil teria que saber e me dizer que URL que é que eles usam. Aqui não dá para saber, ele simplesmente está negando a conexão. Mas enfim, testem nos sites de vocês, né? Verifiquem aí realmente qual que é a segurança dos certificados que vocês estão usando. E o bom é que não precisa ser especialista em segurança para avaliar isso, né? Tem uma extensão pronta que faz isso para você. Bem, vamos voltar então. Então esse fecha o A7, né? Que é aquilo que eu te falei, que eu tinha comentado. Explorar isso é difícil, é extremamente incomum, mas quando você consegue o estrago é enorme, né? Vamos ver mais umas. Bem, tem o A8. O A8 a gente já discutiu, né? Algumas vulnerabilidades do próprio clone foram casos de A8, né? Aquela que a gente estudou do ACL Users, Get Users, é um caso claro de A8, né? Então, no geral, a gente não está exposto a isso, mas quando a gente acaba descobrindo um problema, né, uma vulnerabilidade no software que é desse estilo, geralmente é muito fácil de explorar. Né? Aqui, ó, tá vermelho. É muito fácil de explorar. E o impacto pode variar, né? Dependendo da onde for a vulnerabilidade, né, do que você vai explorar, o impacto pode variar. No Plone, isso não costuma ser um problema tão sério, porque o workflow segura 90% do problema, né? O workflow, a gente já tem um mapeamento bem estabelecido de permissões de acordo com o estado da informação, então isso já segura boa parte do nosso problema. O problema é o resto, né? A nossa API é gigantesca, tem alguns milhões de linhas, né? Então garantir que toda ela está 100% correta é uma tarefa bem complicada. Mas a gente tem se esforçado, né? Vamos ver aqui. O que mais que a gente pode ver aqui?
Bem, acho que esse do A8 não tem muito o que falar. Não tem muito o que falar. Ah, eu tenho uma curiosidade para falar. Esse A8 aqui foi interessante. Historicamente, isso aqui já foi muito problemático em servidor Microsoft. Deixa eu contar uma piadinha para vocês. Não foi piada, né? Na época foi bem complicado. O IIS, quando foi construído, né, o IIS, né, o servidor de páginas web da Microsoft, o servidor de ASP, quando ele foi construído, ele foi concebido numa época que Unicode não era padrão de mercado, que o Unicode era algo incomum, né? O Unicode começou a ficar mais comum nos últimos anos, quando começaram a surgir realidades bem específicas aí de sites em idiomas onde o ASCII, o inglês, não era suficiente, né? A gente começou a ver a necessidade de ter Unicode mesmo quando teve site em japonês, em coreano, em chinês, né? Então esses sites eles tinham uma necessidade maior de ter codificação em Unicode. O que acontece? Tinha um gato lá um gato não, era uma proteção do software, né? Que impedia, por exemplo, que você, através de caminhos relativos, você fosse subindo indefinidamente na estrutura de diretórios do servidor e acabasse acessando diretórios que você não deveria, né? Diretórios, às vezes, do sistema, ou diretórios que não estavam configurados para aquele domínio em si servir, né? Então, como é que funcionava essa validação? Ele validava o ponto barra, né? Ou seja, ponto barra, quando você está num contexto de uma URL, você vai descendo, né? Ele vai subindo de nível até chegar na raiz. O que aconteceu? Não sei se vocês lembram de um malware chamado CodeRed, que alguns anos atrás infectou aí uma quantidade absurda de servidores web. O que ele fazia? Ele explorava essa característica de ir subindo diretórios, né, subindo contextos para acessar informações, e ele chegava em diretórios do sistema operacional, que teoricamente o IIS não devia permitir que tu acessasse. Só que ele fazia isso com o quê? Com o Unicode. Ou seja, o IIS naquela época ele não estava preparado para tratar caracteres Unicode nas URLs. Resultado, até que o pessoal percebeu que era esse o problema, né? Foram aí diversos servidores infectados, gerando, né, sobrecarga, gerando DOS, né? Foi um negócio bem complicado. Esse é um caso clássico de vulnerabilidade de segurança, né, que é uma falha, né, uma falha óbvia de restringir acesso a URLs. Por quê? Porque às vezes a URL não é uma URL simples, né? Pode ser uma URL com um caminhamento de traverse, pode ser uma URL que tem que sofrer uma modificação por causa de Unicode. No geral, o mundo, né, as informações que a gente trafega em rede, elas não são objetos Unicode, elas são strings, elas são uma sequência de bytes, né? O Unicode é só uma tabela que converte essa sequência de bytes para diversas possíveis codificações, né? Então, se você tem um problema em entender essas codificações, é um passo, né? É um passo para você fazer a exploração desse tipo de vulnerabilidade. Algumas linguagens de programação são especialmente complexas para tratar Unicode, né? C, né, por sua vez, é uma linguagem dessas. É uma linguagem que qualquer coisa que você for fazer com Unicode é extremamente difícil. Não existe um tipo, né, nuance C, no C padrão, não existe um tipo de variável que trate nativamente Unicode, né? Parece que Ruby também tem limitações quanto a isso. Ruby tem alguns problemas com Unicode. Java e Python, por sua vez, trabalham muito bem com Unicode, né? Trabalham muito bem. Já foi pior no caso do Python, quando a gente não tinha uma preocupação muito grande com ter um suporte mais específico para Unicode. Mas hoje isso enfim, é relativamente tranquilo. Bem, é isso, né?
Mas no geral aqui é uma falha ou de desenvolvimento ou de API do servidor, né? Já aconteceu tanto em aplicação quanto no próprio servidor mesmo, no caso do IS, né? Bem, o A9, a nossa penúltima aí, né? Que a gente tem que avaliar do ponto de vista do Plone, ela tem uma relação direta com o A7, né? O A7 é a falha específica de você não criptografar uma informação que está sendo armazenada, né? Então ela tem muito a ver com, por exemplo, armazenamento de senhas num formato inseguro, né? Ou você não está usando salt, ou está armazenando a senha em plain text, né? Mas pode acontecer também de você estar com a senha armazenada com um hash adequado, mas aí você se esqueceu que você tem que criptografar o tráfego de rede. Então o A9 ele é mais específico do tráfego de rede. Mas eles são complementares, digamos assim. Quem usa criptografia tem que usar tanto no transporte da informação quanto no armazenamento dela, né? É por isso que o pessoal, na hora que foi descrever esse documento, separou em dois itens, né? O A7 e o A9. Né? A diferença é que a fragilidade aqui ela é muito corriqueira, né? O que acontece? É muito comum a gente encontrar aplicações que não estão usando criptografia na camada de transporte. E como a gente tem uma onda, isso é uma questão até de gerenciamento de TI, todo mundo quer fazer autenticação integrada, né? Só que esquece que ao fazer a autenticação integrada, todos os serviços que usam aquela autenticação unificada, eles têm que estar igualmente protegidos, né? Porque o vazamento de uma informação na rede, por exemplo, através de um serviço de e-mail, pode prejudicar a intranet, pode prejudicar uma aplicação web que também usa autenticação numa rede LDAP, por exemplo. Então essas coisas estão muito integradas. Uma coisa que eu tenho visto, por exemplo, se você faz autenticação LDAP numa rede e essa senha, por exemplo, é usada para e-mail, você tem que tomar cuidado. Você tem que tomar cuidado para garantir que tanto o protocolo SMTP quanto os protocolos MAP, IMAP e POP, eles tenham criptografia com TLS, né, o Transport Layer Security. Ou seja, eles vão lá usar um TLS ou um SSL para fazer aquela informação que está trafegando também ser cifrada. Tanto o SMTP quanto o IMAP quanto o POP, eles vão trafegar a senha em branco na rede se você não configurar eles com criptografia explícita, né? Isso é tão sério que nos meus servidores, enfim, infelizmente eu também tenho que administrar servidor de e-mail, é um negócio extremamente chato, mas nos meus servidores de e-mail eu inclusive fecho, eu exijo que todo o acesso seja feito criptografado. Aí você se pergunta, mas meu Deus do céu, o que isso tem a ver com Plone? Tem a ver porque a senha que você pode estar usando num serviço de rede, que nem esse, um serviço integrado de rede, pode ser uma senha que vem do LDAP e é uma senha que vai ser reutilizada na intranet, né? Então você está dando não criptografar isso em todos os serviços de toda a rede, você está dando abertura para um ataque por tabela. Aí você descobre uma senha de e-mail e usa essa senha para ter um acesso a um outro serviço que você nem imaginava, né? Então é complicado realmente pensar nisso em grandes proporções, tá? Uma coisa que eu tenho visto muito pouco: conexão de bancos de dados com criptografia. A grande maioria dos bancos de dados que a gente vai acessar, eles vão estar numa DMZ junto com os servidores, né? Mas é interessante criptografar também a conexão do banco, né? MySQL, se eu não me engano, suporta inclusive certificado X509 para fazer autenticação. Então é conveniente, né? Sempre abrir o olho com isso. Uma coisa que pouca gente sabe, mas é que o ZODB, que é o banco do Plone, com o servidor Zope, né, o Zope Server,
ali dentro não tem autenticação e os dados passam em cima de um socket RPC, né? Então aí você tem que tomar um outro tipo de cuidado, né? Você tem que cuidar aí para não ter interceptação mesmo. Você tem que ter firewall no meio, você tem que ter um tráfego controlado por switch, né? Às vezes cabeamento separado. Ou, enfim, colocar o Zell no localhost, na própria máquina que vai ter as instâncias, né? Aí você não tem problema de interceptação de tráfego de rede para aquilo que está escutando no localhost. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Aqui ele fala, ó, item 2, setar o flag seguro nos cookies, tá? Aí vocês têm que lembrar, eu mostrei isso na aula de ontem, tem uma opção lá no plugin de session do PloniPass, que você seta esse flag de cookie seguro aqui, que ele é o cookie de autenticação, ele não vai trafegar na rede se não for através de SSL. Tá? Então isso aqui é uma recomendação que o pessoal faz. Configurar o teu SSL para suportar cifras fortes, né? Ele tem aqui um padrão FIPS 140-2. Enfim, no Brasil a gente não tem muita preocupação em seguir padrões estritos de segurança, né? Mas no exterior tem, né? Tem, enfim, medidas mais específicas para compliance, né? Enfim, esse aqui é um padrão que especifica o que é uma cifra forte. Bem, o resto eu já falei. O resto já está dentro do que eu já falei. Ficou faltando então só esse 10. Deixa eu ver se tem alguma dúvida do pessoal. Aparentemente não. Bem, esse 10 aqui ele é um pouco chato, mas porque ele é genérico, né? No geral, as pessoas no Plone não vão fazer isso. Mas aí eu tenho que dar uns puxão de orelha em algumas coisas aí. Primeiro é o seguinte, se você for programar alguma coisa assim, pense duas vezes antes, né? Por exemplo, você ter uma URL no seu site que cria redirecionamento. Isso aqui é muito comum para aqueles caras que querem contar quantas vezes um link foi aberto, né? Clica no link, aí o link roda um contador lá e depois redireciona para o link de destino. Até pode fazer isso, né? Mas pelo menos valida que tipo de URL você está abrindo, né? Você tem que fazer ali um algoritmo para testar se essa URL de fato está no teu domínio. Só um instante. Desculpa, pessoal. Um espirro, hein? Então, você tem que validar se essa URL ela faz parte do seu domínio, se essa URL ela não é potencialmente maliciosa. Né? Se você permite dentro do teu site, por exemplo, fazer redirecionamento para um link, e esse link é um link malicioso, fica complicado. Como é que o Plone resolve isso? O Plone não resolve isso porque isso é impossível de resolver com programação. Tá? É muito difícil de você detectar assim de maneira programática se alguma coisa é maliciosa ou não quando se trata apenas de um link, né? Esse processo geralmente é um processo manual. É um processo que a pessoa que está gerenciando o site vai ter que decidir se aquele link é potencialmente malicioso ou não. Qual é o problema? O problema é que isso no caso do Plone é delegado para o workflow. Se você foi lá no Plone, por exemplo, criou um documento, né, criou uma notícia, e essa notícia ela está linkando, ela está abrindo uma imagem, abrindo um link qualquer. E esse link ele vai para um site que está infectado com malware, está disparando um XSS, né, ou esse site ele distribui conteúdo, né, enfim, conteúdo malicioso, né? É difícil de você detectar isso de maneira programática. Então, a pessoa que está editando esse conteúdo que tem que ter essa noção.
E o que na prática acontece? Nem sempre a pessoa que está editando conteúdo, né, o publicador, ele se preocupa em fazer essa validação, fazer essa verificação. Então é relativamente provável que algum dia você vai sofrer esse ataque, né? Porque ele é um ataque que depende da pessoa, né? Depende do conhecimento da pessoa que está fazendo a publicação, né? Outra questão que pode acontecer é que hoje o link não é malicioso. Hoje o link ele aponta para um servidor que está tudo certo. Sei lá, um parceiro aí, uma outra empresa com qual você quer linkar uma informação. Mas quem me garante que no futuro o servidor dessa empresa vai continuar tão seguro como está agora, né? Então essas coisas podem acontecer e podem vazar das nossas informações, enfim, podem passar por entre os nossos dedos, né? A gente às vezes não tem controle sobre esse tipo de coisa. Então, no geral, quando a gente for implementar alguma coisa assim, o interessante é a gente ter uma regra de validação, né, para evitar com que qualquer coisa possa gerar um redirecionamento automático. O mesmo acontece quando a gente vai trabalhar com iframe, né? Tem muita gente aí que faz utilização do Plone só para gerenciar conteúdo. Mas os sistemas legados, os sistemas que estão dentro da instituição, esses sistemas eles continuam rodando em ASP, rodando em CodeFusion, rodando em Java, né? Isso é muito comum. E aí quando você quer acessar esses sistemas a partir de uma intranet, geralmente você usa uma solução de iframe, né? Você abre o próprio sistema dentro da interface do Plone. Tem até produto para fazer isso. Só que aí o que acontece? Esse objeto iframe, o nome do produto, se eu não me engano, é Windows E, que faz isso. Então, a pessoa que criou esse objeto, ela tem que ter consciência do que ela está fazendo, né? Para evitar com que você acabe linkando o teu site com um site malicioso. Tá certo? Agora, quer ver como isso é complicado? Eu vou mostrar um exemplo para vocês. Vou colocar o Plone no ar aqui, um Plone qualquer, desses vários que a gente tem. Abrir o SSH no servidor. E vamos inicializar aqui. Só para vocês entenderem como isso é complicado. Ok? Perfeito? Aí o que acontece? Alguém mandou lá, sabe? Aquelas coisas que chegam por e-mail, faz um link para tal site, né? Como o e-mail não tem garantia de validação do remetente, às vezes o e-mail pode ser forjado. Então vamos fazer de conta, por exemplo, que alguém mandou um e-mail para você, sabe que você é administrador do sistema, e o cara te manda dizer, ó, cria um link para tal site, e ele te manda o link. Aí você vai lá e, né, obedece, cria o objeto link. Então vamos criar aqui um objeto link. Se você é leigo, tudo bem. Mas se você entendesse um pouquinho, provavelmente você não ia fazer isso aqui que eu vou fazer agora. Que é uma coisa que o Plone vai te permitir, mas provavelmente você não faria. Que é o quê? Um link teste. E aí a URL, JavaScript, alert, ok? Esse aqui é o link. Clico nele, acabou de disparar um JavaScript. Isso é perfeitamente normal, né? Então, uma pessoa mais bem informada nunca publicaria um objeto link desses, né? Podem existir situações onde realmente você vai querer usar JavaScript para fazer um link, e até por isso a gente não bloqueia. Mas certamente uma pessoa mais bem informada nunca publicaria alguma coisa assim.
Só qual é o problema? O problema é que nem sempre JavaScript dois pontos é um padrão que você vai conseguir bater o olho e enxergar, né? Quem opera ataque de XSS é mágico, né? É mago na arte de subentender, né? Deixar subentendido alguma coisa, né? Omitir e subentender. O que vai acontecer? Se você realmente quiser operar um ataque de XSS, você não vai mandar o cara botar um link com JavaScript, dois pontos, alguma coisa. O que você pode fazer é mandar esse link para uma URL qualquer de um site, sei lá, globo.com/biriri, né? Uma URL qualquer. E essa URL gera um redirect para uma página que dispara o script. Ou seja, não tem solução se você não faz uma validação manual disso. E é pior ainda, porque dá treinamento para um usuário final, dizendo para ele que não é qualquer link que ele pode botar no CMS e que ele tem que tomar cuidado com isso, é algo subjetivo, porque vai depender muito da vivência do usuário. Se a pessoa que está arquitetando o ataque é uma pessoa, né, inteligente, ela vai conseguir transformar esse JavaScript dois pontos que eu fiz aqui em uma expressão que não vai ficar assim tão fácil de ler. Perceba que eu botei o alert aqui, eu botei o alert como abre parênteses aspinha. Então o clone ele já fez o escape disso para entidades, tá? Agora vamos usar um daqueles padrões de injeção lá do Hackers. Será que funciona? Tem um aqui que eu sou muito fã dele porque ele é especialmente bizarro. Que é esse cara aqui, ó. Aí eu venho e coloco como link isso aqui. É óbvio que um usuário final não vai saber o que é isso aqui. Vamos ver se eu tirando o JavaScript dois pontos ele funciona. Aí pior ainda. Não, nesse caso não funcionou, ele deve ter feito escape. Vamos pegar um outro padrão aqui. Eu queria um que não fosse tão bizarro assim. Porque o clone alguma coisa ele faz escape, então não é tão absurdo. Vou pegar a codificação aqui usando esse cara, vamos ver se assim vai. Esse aqui talvez funcione. Não, não foi também. Bem, deixa eu instalar uma extensão aí para fazer uns testes. Tem uma extensão que faz isso, que faz essa conversão de codificação. Deixa eu ver se eu lembro o nome dela. Deve ser a Hackbar. Aqui. Ok.
aqui o exemplo, ó. Eu tenho esse objeto teste. E aí no link eu quero botar alguma coisa que é assim, é um JavaScript, alert de XSS, tá? Só que aí eu não quero botar assim em plain text, eu quero botar codificado. Aí eu venho aqui e vou fazer isso aqui em, deixa eu ver, qual codificação eu podia pegar aqui? Podia pegar de repente essa aqui. Essa aqui foi a que o Plone fez automático. Bem, essa aqui funciona. Deixa eu ver se eu tenho outro exemplo anotado aqui. Eu tinha feito isso num outro curso. Eu lembro que eu demorei um pouco para pensar numa solução. Deixa eu ver se eu tenho isso pronto, só para a gente não perder tempo. Porque a extensão ali ela calcula, mas não estou lembrado de qual algoritmo que eu apliquei. Bem, só antes de eu buscar aqui, essa extensão ela facilita algumas coisas, tá? Facilita como a gente operar teste de XSS, de SQL injection, porque ele já tem algumas sintaxes específicas de banco, fazer codificação de parâmetro. Por exemplo, eu tinha mostrado lá o teste 1, 2, 3. Quero converter para MD5, se eu não quiser usar o interpretador, que eu tinha feito um exemplo aqui com o interpretador, né? Tá aqui o exemplo, ó. Cria um objeto, importa o módulo MD5, cria um objeto, dá um update e roda o digest depois. Só que se você não quiser fazer isso com o interpretador Python, você pode usar uma extensão para fazer isso. Vem aqui e gera o hash automático, pela própria extensão essa. Tá? Então tem algumas coisas legais aí. Quiser gerar um SH1 também, ele gera. Tá? Bem, nesse caso aqui eu vou até desinstalar a extensão, porque ela não vai ter mais serventia para nós. Eu não lembro qual que é o uso dela que eu fiz. E essa extensão é chata porque ela muda o navegador, ela enfia um painel a mais nele. Ficou horrível de trabalhar. Mas enfim, voltando aqui, eu tenho esse meu objeto teste aqui. E eu tenho JavaScript alert. Ok, esse é o cara. Eu quero dar um jeito de dar uma escondida nisso aqui. Assim está muito fácil. Quero dar uma escondida nisso. Deixa eu pegar um algoritmo para isso. Cadê? Aqui. O problema aqui é que ele está chamando isso no contexto, porque ele... Enfim, mas se isso aqui fosse um template, provavelmente ele faria. Vamos ver aqui. No objeto link não funcionou só porque ele não começa com HTTP dois pontos ou com JavaScript dois pontos, né? Ele não começa explicitamente com isso. Mas se isso aqui tivesse num documento, funcionaria. Vamos ver se aqui eu consigo fazer. Vou pegar, por exemplo, a string primeiro passos aqui. E vou criar um link com ela.
E o link vai ser, deixa eu ver, isso aqui é link interno, né? Deixa eu ver link externo, como é que é. Vamos pela edição mesmo, mais fácil. A edição aqui eu tenho um link, deixa eu aumentar a fonte um pouquinho. Na edição eu tenho um link, um A, barra A, e o href dele vai ser isso aqui. E essa string eu já vou mostrar para vocês de onde é que ela saiu, essa string maluca aqui. Tá? Atualizo. Salvo. Aparentemente a camada de transformação limpou. Às vezes é difícil fazer um exemplo que funcione. A camada de transformação limpou o negócio. Bem, menos mal, pelo menos isso. Para mostrar o conceito eu vou fazer um page template, que aí é garantido que eu consigo mostrar. Page template. Cadê aqui? Aqui. No caso do page template eu podia fazer alguma coisa assim, ó. Se eu criar um A com href dessa zona aqui, essa bagunça, aí eu fecho o A, eu tenho clique aqui. Deixa eu só abrir numa aba nova. Ou seja, olhando assim, batendo o olho, você não diz que isso aqui é um link que é potencialmente malicioso, né? O editor de conteúdo ele tem as suas regras para tentar remover isso, né? O Portal Transformers, como a gente viu ali, ele tirou. Mas batendo o olho aqui a gente não vê que isso aqui é uma chamada de JavaScript. Agora rodando, isso aqui injeta. Então é um pouco complicado, porque às vezes é perfeitamente possível de você fazer uma aplicação que geraria um gerador de redirects, e esse redirect, para onde ele aponta, pode ser um redirect malicioso, né? E é muito difícil de visualmente você detectar isso, mesmo uma pessoa que é técnica, porque isso pode estar codificado num formato. Nesse caso específico, o que eu usei para fazer o link foi uma codificação que ela é baseada em caracteres Unicode. O que está escrito aqui dentro, na verdade, é JavaScript alert de XSS. Só que ao invés de escrever com os caracteres, eu escrevi isso aqui em Unicode. Tá? Tem muito exploit que usa isso. Muito. Tá? E aí vem a pergunta, se eu quero de alguma forma me proteger disso, como é que eu faço? Né? Como é que eu vou descobrir que uma informação pode estar codificada assim nesse formato de Unicode? Como é que eu posso desmanchar essa codificação? Como eu falei, é uma codificação, né? Como é que eu posso desmanchar essa e outras várias codificações, voltar isso para um formato de string para eu poder ter um mínimo de segurança na validação? Bem, essa é a dica final do meu curso em matéria de programação, porque é uma dica bem interessante. Existe uma biblioteca chamada ESAP. Vamos mostrar ela agora. Tá? Então nós vamos lá no site da UASP. ESAP. Então tá aí. Essa biblioteca, a ESAP, ela significa Enterprise Security API. Essa biblioteca ela faz muitas coisas. Ela te permite com que você implemente diversas recomendações que a OASP faz.
não só para a parte de codificação de informações, mas também para a parte de login, autenticação, criação de cookies de autenticação. Então ela tem aí, enfim, ela tem N utilidades, tá? Tem uma versão dela escrita em Python, que é essa versão aqui, né? É uma biblioteca BSD, tá? Que ela te permite, ela tem alguns métodos, né, para você trabalhar essas codificações. No caso específico que eu mostrei aqui, esse page template maluco, que eu consegui fazer aí um link, né? Esse link poderia ser um link num page template, podia ser um conteúdo de um objeto que depois um page template vai mostrar, né? Podia ser um link que alguém te instruiu num e-mail forjado aí, a você colocar esse link num determinado lugar do teu sistema para você poder explorar ele. Esse link pode ser um link para onde você redireciona, é um link qualquer, só que é um link que está, né, mascarado numa codificação. Como é que a gente faz para desmascarar isso? A gente pode usar a biblioteca ESAP para fazer isso, né? Essa biblioteca ESAP, ela tem métodos para fazer codificação unificada. Os mesmos métodos que todos os navegadores implementam para fazer codificação de informações em Unicode estendido, né, Unicode longo, ou codificação em HTML entities, codificação Base 64, tudo isso essa biblioteca implementa internamente e ela te permite com que você crie informações e a biblioteca converte isso para uma forma canônica, uma forma, digamos assim, unificada, e em cima dessa forma você pode fazer o teste. Deixa eu pegar um exemplo de como usa a biblioteca. Eu devo ter um aqui. Deixa eu pegar isso no meu outro servidor, que aí eu já mostro na tela aqui. Está em Home, Chiru, Desktop, Segurança, aí está aqui. Então, aqui é um exemplo de como utilizar a biblioteca ESAP, tá? Você instala ela no seu servidor, instala ela na sua máquina, e você tem aqui from exap.core import exap, que é o identificador da API, né? Aí você importa o exap.test.conf, que é uma espécie de módulo de configuração da biblioteca com o tipo de tratamento que você quer dar. Ela tem algumas parametrizações, né? Você só baixa ela, descompacta, instala ela com Python setup.py, e você já pode fazer isso aqui. E aí o que ele vai fazer? Bem, aqui deu um erro, mas aqui tem um exemplo. Ó. Por exemplo, se eu estou passando aqui, o URL é igual a exap.encoder, exap é a minha biblioteca, exap, o identificador, né, do módulo dela, .encoder.canonicalize. Ou seja, transforme numa forma canônica essa string aqui. Tá? Essa string poderia ser o conteúdo do meu link lá do Plone. Tá? O que ele vai fazer? Ele vai criar um objeto interno dentro da biblioteca que vai ter a representação desse cara aqui. Tá? A representação dessa string que eu mandei canonizar. Aqui, como eu estou rodando em modo debug, ele botou um monte de coisa na minha tela, só para facilitar, né, a depuração. Mas isso aqui é lixo, isso aqui não diz respeito ao que a gente faz. Então aqui está a chamada de canonização. Depois que a gente faz a chamada, deixa eu pular essa parte de debug aqui. Depois que a gente faz a chamada, a gente tem aquela variável URL. Eu pergunto, quem é o URL? O URL é isso aqui. Ou seja, não mudou nada. Né? Eu mandei canonizar uma URL, que era uma URL legível, né? Não mudou nada. Só que aí começa a ficar interessante quando eu faço alguma coisa assim, ó. Canoniza para mim aí JavaScript, alert de XSS. Esse exemplo alert XSS, é claro que ele não faz o XSS. Ele é só um exemplo de um link que vai disparar um JavaScript, né? O JavaScript em si, que é o que rodaria no lugar do alert, ele vai fazer aquilo que eu expliquei na outra aula, que ele vai tentar vazar
o document.cook para o atacante, né? Aqui a gente só põe alert XSS para mostrar, né, que aquilo ali de fato está executando um JavaScript. O fato de executar o JavaScript de uma forma não muito direta é que é o ataque em si, né? De estar sujeito ao risco. Então aqui, mandei canonizar, ele diz, ó, continua sendo isso aqui, beleza. Agora, se eu mandar canonizar JavaScript com o J e o S maiúsculos, tá? Ele continua canonizando com o J e o S maiúsculo. Agora, olha que interessante. Mandei canonizar o JavaScript dois pontos, aquele, formatado em Unicode, que foi justamente o formato que eu utilizei lá para tornar obscuro o que o meu link fazia. Na hora que eu fui perguntar a URL, ele conseguiu decifrar que isso aqui é isso aqui. Isso funciona tanto para codificação Unicode normal, quanto para codificação Unicode longa, que é essa codificação aqui. Então, nessa iniciativa aqui, ele transformou isso aqui tudo em isso aqui. Tá? Então, se você tiver que escrever uma biblioteca para fazer escaping, ou para fazer transformar variáveis em um formato canônico para comparação, ao invés de você ficar reinventando a roda de como faz escape de coisa na internet, minha recomendação é essa: utilizem essa biblioteca da ESAP aí para fazer essas transformações. Isso aí vai facilitar um monte a vida de vocês, mas um monte, né? Porque a implementação disso é uma implementação que ela é definida em diversas RFCs, né? Os browsers seguem essas RFCs, mas nem todas, né, as bibliotecas Python padrão, por exemplo, vão te oferecer esse tipo de recurso. A biblioteca Python padrão não faz isso, tá? Mas a gente viu que, felizmente, quando eu tento injetar um padrão desse, um padrão Unicode desse, via documento, lá via Portal Transforms, o Portal Transforms detecta que aquilo ali é um JavaScript e ele limpa para mim. O problema é que se eu deixo o meu usuário colocar isso numa propriedade, num string field lá, de um objeto archetypes, como é esse objeto link, ele vai lá, mete ficha nisso e aí depois eu desenvolvo um template personalizado lá que simplesmente pega o valor e mete um link com o conteúdo daquela propriedade. Fiz isso e não tomei nenhuma precaução para fazer escape, estou caindo no A10. Estou dando possibilidade do A10 ser explorado. Tá ok? Ufa, acho que acabei. Vamos ver se tem alguma dúvida. Nenhuma dúvida, pessoal? Vamos lá, perguntem. Vocês têm meia hora ainda. Não? Bem, beleza. Então eu consegui cumprir com o programa do curso aí e ainda sobrou meia hora de tempo para nós conversarmos, né? Essas vulnerabilidades, esses riscos, né, eles não são muito fáceis de você prevenir, né? O Plone faz um serviço desgraçado pra gente, porque ele consegue fazer muita coisa e permitir com que a gente não precise se preocupar com muita coisa muitos riscos aos quais a gente estaria exposto se não estivesse usando o Plone, né? Agora, tem que sempre tomar muito cuidado com as personalizações que a gente faz no ambiente, né? A partir do momento que a gente cria ali um mecanismo de criar redirect, de abrir frame, a gente está delegando para o nosso usuário final a responsabilidade de garantir que aquele conteúdo não é malicioso, né? Se a gente quiser inserir algum tipo de inteligência na aplicação, isso não é fácil. Não é fácil mesmo. A gente invariavelmente vai acabar caindo na necessidade de ter alguma biblioteca que faça, né, a normalização desses links, a normalização dessas URLs, num formato que facilite a programação para a gente, né? Porque ficar decodificando o TF8 aí na base do olho simplesmente é impossível, né? Ninguém consegue. Isso é serviço para um script fazer e não é um script fácil.
Espero que tenham gostado do curso, né? Eu não sei se estava dentro da expectativa de vocês, né? O curso em si, ele tratou de muitos assuntos meio cabeludos aí, mas eu já tinha avisado que todo mundo que fosse fazer o curso, que não era um curso voltado para iniciante, né? Ele não é um curso de Plone especificamente, né? É um curso para quem trabalha com Plone e está preocupado com segurança, né? O enfoque que eu tentei dar foi um enfoque realmente de desenvolvimento, porque se você for analisar friamente, muitos dos riscos ao qual a gente está exposto não depende da aplicação ou da rede. Claro que alguns sim, né? O fato de você estar usando fazendo uma autenticação e a cifra está passando na rede, o fato de você estar usando um certificado fraco, né? Isso é uma questão de infraestrutura, né? Mas muitas coisas elas não dependem exclusivamente da aplicação ou da rede, né? Elas dependem do conhecimento de quem está mantendo a aplicação ou de quem está estendendo essa aplicação. O caso mais clássico é o XSS, que XSS não tem bala de prata para você se proteger. É todo um processo, né? Você tem que confiar no mecanismo de template, você tem que confiar num filtro das entradas do teu sistema, elas têm que ser devidamente validadas, né? Então tudo isso enfim, é complexo e não tem como não ser, né? Mas tem algumas coisas boas no Plone, algumas coisas especialmente boas, né? O fato do Plone não ter SQL é algo que é uma vantagem competitiva enorme em cima da grande maioria dos competidores que a gente tem aí em matéria de CMS. Todos os CMS em PHP, sem exceção, estão sujeitos, né, a SQL Injection. E não tem SQL Injection no Plone porque não existe SQL, né? Então tem algumas decisões conceituais do projeto que elas são realmente, tecnicamente, superiores a outros, né? Mas não é uma área fácil, né? É uma área aí que tem muita coisa para pesquisar e a gente constantemente está numa briga aí de gato e rato, né? Constantemente tem gente desenvolvendo software para explorar a vulnerabilidade e desenvolvedor tem que correr atrás, tem que escrever hotfix para ficar se defendendo delas, né? Meu recado final. Bem, para vocês que, enfim, que trabalham na área ou que dependem de Plone, é conveniente que vocês tenham aí um cuidado especial para sempre estar informados das novidades, né? Nem sempre a gente consegue se manter informado, né? Às vezes dá o azar aí de uma semana a gente viajar, ficar uns dias fora, quando voltar descobre que o mundo está acabando, né? Que tinha uma mega vulnerabilidade para corrigir e tem lá 200 sites para você consertar. Mas no geral, se manter informado é muito mais eficiente do que você depois apagar o incêndio, né? Eu tenho tentado né, dentro das minhas possibilidades, quem faz curso comigo, quando eu detecto alguma vulnerabilidade de segurança, algo importante, eu sempre escrevo para o pessoal avisando, tá? Então, tentem, né, na medida da possibilidade, manter essa relação de companheirismo, né, com as pessoas com quem a gente faz curso, com quem a gente trabalha. Uma pessoa ajuda a outra, né? Principalmente nessa área de segurança é muito difícil tu pegar um cara que entende de tudo, né? Principalmente dessas tecnologias aí de conectividade, tem muita coisa bem complicada. E dificilmente você vai achar uma pessoa que é boa de desenvolvimento, é boa de rede, boa de firewall, boa de IDS, né? Enfim. Então é interessante sempre, quando for fazer um estudo mais sério, né? Definir uma política de segurança mais séria para uma instituição e juntar pessoas de diversas áreas aí e fazer esse pessoal conversar. Eu tenho verdadeiro horror de quem fala que segurança se resolve com aplicação mágica, essas caixinhas que você instala numa estrutura de rede e a caixinha mágica que ela faz, né? Antivírus, firewall, IDS, ela resolve tudo, né? Isso simplesmente não existe. Infelizmente, a maior parcela de problemas de segurança que a gente tem hoje na internet é culpa de quem mantém a infraestrutura ou do desenvolvedor, que ou não estava preparado
para fazer aquele tipo de aplicação, não estava devidamente, né, treinado e instruído a dominar aquela tecnologia, ou caiu no azar de simplesmente fazer algo e não ter se tocado de um erro que cometeu, né? Todo mundo está sujeito ao erro, e é no erro humano que, infelizmente, boa parte dos incidentes de segurança eles ocorrem. É no detalhe, né? Mas é assim, a vida é assim. Bem, pessoal, sobrou uns minutinhos aí, mas como a gente já encerrou a matéria, se não tem mais perguntas, eu vou aguardar mais uns minutinhos, ver se alguém tem alguma pergunta, senão eu vou encerrar. E lembrem, né, vocês têm aí umas horinhas de suporte para utilizar. Se tiverem alguma dúvida depois do curso, vocês podem me procurar, né, vocês podem aí me mandar dúvidas, né, às vezes até, se quiserem um parecer mais específico, Fabiano, eu tenho um cenário assim, 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 o que você acha? Não tem problema não, né? Perguntar não ofende, mandem isso para mim, e sempre que eu puder eu avalio. Nem sempre eu tenho tempo, né? Nem sempre eu vou conseguir fazer isso em 15 minutos, mas sempre que eu puder eu tento dar um apoio especial para quem faz os meus cursos, afinal de contas, né, é dos cursos que os alunos fazem comigo que eu sobrevivo, né? Tá bom, pessoal? Então, boa sorte para vocês. Meu próximo curso vai ser daqui a 2 semanas, acredito eu. Vai ser o terceiro curso, a segunda turma de um curso que eu vou dar sobre infraestrutura. Tá? Então, já tem bastante gente inscrita, deve ter 10 ou 12 alunos inscritos, mas ainda tem um tempinho para fechar inscrições. Eu acho que eu vou fechar inscrições quarta ou quinta-feira da semana que vem, ou da outra. Enfim, eu não lembro exatamente que dia vai ser, eu acho que vai ser daqui a 2 semanas. Então, se alguém de vocês tiver interesse de se inscrever, está automaticamente convidado, e vai ser um curso pesado também. Porque o meu curso anterior eu falei sobre desenvolvimento, esse é um curso sobre segurança, mas é que eu não caio no detalhe de infraestrutura, né? E aí o próximo curso vai ser um curso só sobre infraestrutura, né? Configuração de proxy, configuração de webcache, né? A parte de tuning de estrutura, balanceamento de carga, tolerância à falha, backup. Então tudo isso vai vir no próximo curso. Vai ser um curso interessante, principalmente para quem dá manutenção em infraestrutura que roda Plone, né? Então tá, pessoal, era isso. Meu muito obrigado. Fico à disposição de vocês. Espero que, apesar da greve dos Correios aí, espero que os certificados de vocês estejam chegando aí daqui uns dias, né? Eu já tinha providenciado com antecedência os certificados, mandei para o meu escritório em Caxias, e aí a minha secretária ela faz o envio desse material juntamente com, né, nota fiscal, esse tipo de coisa. Só que como o Correio está em greve, eu conto aí com a paciência de vocês, que talvez leve uns dias a mais aí para isso chegar na mão de vocês, tá bom? Então tá, pessoal, meu muito obrigado, nos vemos no próximo curso então.